Olá, leitores e leitoras, tudo bem com vocês? O meu nome é Isadora Rinert, esse aqui é o canal Batalhas Literárias e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu tô tentando falar já faz muito tempo, mas para isso eu precisei reler vários livros, então roda a vinheta e eu já falo mais sobre esse vídeo. Olá, leitores e leitoras! Então, caso tu viva embaixo de uma pedra ou tu não esteja acompanhando muito as redes sociais ultimamente, o que acontece? Uma nova série de Harry Potter foi anunciada pela Max, pela produção da Max mesmo, e vai ser uma série mesmo sobre os livros de Harry Potter. E a premissa toda dessa série é que ela seja extremamente fiel aos livros, ou seja, cada temporada vai ser focada em um livro. O que significa que a gente vai ter aí pelo menos 7 temporadas em um projeto de 10 anos, mais ou menos. Os atores já estão escalados, os atores são maravilhosos, fofos, incríveis, sensacionais. Já estão sendo feitas as gravações, mas o motivo pelo qual eu te convoquei para esse vídeo hoje é um pouquinho diferente. E o motivo é, essas coisas não podem de jeito nenhum faltar na série de Harry Potter. Então essa série de vídeos que eu vou fazer aqui vão ser 7 vídeos, porque são 7 livros, e por isso que eu demorei tanto para trazer esse conteúdo aqui para vocês, porque eu precisava reler os livros para realmente poder dizer aí para vocês uma certa profundidade sobre realmente os detalhes que me fizeram, é a minha opinião, que me fizeram querer fazer esse vídeo de coisas que não podem faltar de jeito nenhum. Então o vídeo de hoje, em específico, vai ser coisas que não podem faltar na primeira temporada da série de Harry Potter, ou seja, sobre a Pedra Filosofal. Então, vamos lá. Primeira coisa, o livro começa bem diferente do que a gente vê ali no filme, né? Eu vou trazer bastante referência dos filmes, tá? Mas começa bem diferente. O nosso começo no livro é um dia lá quando aconteceu o incidente do Voldemort, né? Lá naquele dia. O dia começa, na verdade, o livro começa com uma descrição do Walter, do tio Walter. E ele está ali descrevendo, né, como o dia dele foi estranho, porque ele saiu de casa para trabalhar e ele encontrou na rua várias pessoas vestidas diferente, assim, com túnicas e capas verdes e roxas, com caracterizações diferentes, se comportando de forma diferente. Ele acaba trombando com um homem no meio da rua e o tio Walter, como a gente sabe, ele é um pouco ranzinza e esse cara fala: cara, se anima! O você sabe quem? O Voldemort finalmente foi derrotado. E aí o Walter fica: que viagem é essa, velho? E ele segue o dia dele e conforme ele vai seguindo o dia dele, ele vai ouvindo Potter e Harry. E ele, obviamente, conecta com Potter a Lilian, que né, a irmã da Petúnia, a esposa dele. Então ele reconhece o sobrenome de casamento, vai pra casa e acaba questionando a Petúnia, tipo: Tua irmã não é Potter? Acabei ouvindo. E aí, então, essa caracterização, esse início da série eu gostaria muito de ver, porque mostraria que, inclusive, no mundo trouxa, os bruxos estavam em festa, então eu acho isso muito legal. Segunda coisa, a Minerva esperando o Dumbledore, mas não do jeito que a gente vê no filme, porque o filme dá muito a entender que, na verdade, ela tá ali esperando a chegada do Harry, né, ali na Rua dos Alfeneiros. E, na verdade, ela tá ali esperando porque o Hagrid disse pra ela que o Dumbledore iria pra ali. E ela achou isso estranho e foi pra lá, né, em formato de gato, que esse é o segundo ponto. Ela não vai lá pra vigiar a casa dos Dursley, ela vai pra lá pra esperar o Dumbledore. E o que leva a gente diretamente ao terceiro ponto, que é a chegada do Hagrid. E como ele fala que a moto, na verdade, quem emprestou pra ele, quem deu pra ele foi o Sirius. Eu acho isso genial e é uma coisa que, se tu não leu os livros, tu não sabe. A moto, a famosa moto do Hagrid, na verdade, era do Sirius. Isso é incrível. Nesse mesmo tema, tem uma coisa que eu acho genial. Na verdade, assim, eu acho muito engraçado. Porque isso mostra um pouco da comicidade que tem nos primeiros livros de Harry Potter. Depois vai ficando meio deprê. Depois o clima vai meio que baixando, né? A gente não vai mentir. Mas no início tem uma comicidade extra, no sentido de... Ali, o Dumbledore, quando tá deixando o Harry, ele é questionado, né? Acho que é o Hagrid que questiona, inclusive, sobre a cicatriz dele, sobre se faria alguma coisa pra disfarçar ou esconder a cicatriz. E o Dumbledore fala que cicatrizes têm muita personalidade, que podem ser muito úteis algum dia. E que ele próprio tem uma cicatriz no joelho, no formato ali das linhas de trem de Londres. Então ele tem o mapa do trem, dos trens ali de Londres,
no joelho dele em forma de cicatriz. Eu acho isso muito legal, muito engraçado, por sinal. Outra coisa, a gente vai conhecer a Senhora Fig só lá, né? Só lá em Ordem da Fênix. Mas a Senhora Fig a gente já conhece aqui no primeiro livro, já no começo da história. A Senhora Fig era uma vizinha ali dos Dursley, que ela foi incumbida, né, pelo Dumbledore de ficar de olho no Harry, ver se tá tudo certo, né, se tá tudo ok. E acontece que ela cuidava muito do Harry enquanto os Dursley queriam ali sair com o Duda, né, fazer um programa em família, porque como se o Harry não fosse família, né, mas tudo bem. Então, quando eles queriam sair só os três, eles deixavam o Harry com a Senhora Fig, que era uma mulher que fazia doces estranhos e muito ruins, e a casa dela tinha um cheiro estranho, enfim. Mas ela aparece já no início da história, no geral, e inclusive o Harry, no dia do zoológico, no aniversário do Duda, o Harry deveria ter ficado com a Senhora Fig. Ele não ficou porque ela tinha quebrado a perna e não pôde ficar ali cuidando dele. Então é por isso que ele acabou indo pro zoológico junto com os Dursley. Outra coisa, no zoológico, como a gente vê no filme, não é assim que acontece. O que acontece é que nos livros, um amigo do Duda vai junto. E esse amigo do Duda é quem entrega para os Dursley, na viagem de carro de volta para casa, que o Harry estava falando com a cobra. Então, obviamente, ali os Dursley, por serem, né, o tio Walter e a tia Petúnia, por serem extremamente contra a magia e contra bruxos, é por isso que eles ficam tão bravos e acabam aplicando ali alguns castigos pro Harry, né? Então isso é bem interessante de se ver. Depois começa aquela loucura das cartas de Hogwarts, né? Começam a chegar as cartas. E aí, o que acontece? Nos filmes, o Harry tá no quarto debaixo da escada, a carta é endereçada para o quarto debaixo da escada. Porém, e daí lá no segundo filme, o Harry já começa num quarto. A gente já inicia o filme com o Harry num quarto. Mas não é assim que acontece nos livros. Nos livros, na Pedra Filosofal, no caso no livro Pedra Filosofal, o Harry, ele recebe a carta, o quarto embaixo da escada, e aí o tio Walter imediatamente sobe ele pro segundo quarto do Duda, que era um quarto de brinquedos do Duda. O Duda tinha 2 quartos, o quarto que ele dormia e um quarto de brinquedos. Então esse quarto de brinquedos acabou se tornando ali o quarto do Harry, porque o tio Walter tinha muito medo de que os bruxos achassem que o Harry estava sendo maltratado, o que ele realmente estava. Cadê você, Dumbledore, nesses momentos? É uma coisa que muda bastante a dinâmica ali da história pra ver como o tio Walter, ele tinha medo dos bruxos. Ele sobe o Harry pra lá, mesmo contra todos os protestos do Duda, né? Ele sobe o Harry lá pro segundo quarto do Duda por medo dos bruxos. Daí, quando começa essa loucura das cartas, tem 2 coisas que eu acho que, assim, são, de novo, o lance da comicidade. Ali tem uma coisa que eu acho muito legal sobre essa parte. A primeira delas é que quando as cartas ainda estão entrando ali pela porta, né, pelo negócio de correio que a gente não tem aqui no Brasil, mas pelo negócio ali, o tio Walter, ele fica tão brabo, tão puto, que ele coloca um saco de dormir no corredor, na frente da porta, pra ficar ali e receber qualquer carta pro Harry não pegar. E aí, no fim, o Harry, né, escondido de noite, tenta descer pra pegar uma das cartas e acaba tropeçando no tio Walter, acordando o tio Walter, e aí isso gera uma grande briga, uma grande confusão. Só que é muito engraçado e eu gostaria muito de ver isso acontecendo. A segunda coisa que não aparece em relação às cartas é que as cartas começam a vir de formas bem inusitadas. Então, eles recebem lá entrega de leite, né? Lá é comum essa coisa, eu acho, que receber o leite em casa, tem os leiteiros e etc. E as cartas começam a vir na caixa de leite, no vidro do leite. E aí o tio Walter acaba ligando para a empresa, pro leiteiro, briga com o leiteiro, porque isso é inapropriado e não sei o quê. Só que magia, né, meu querido? Não é assim que funciona, tu liga e resolve. O problema de resolver a carta no leite é mais ou menos a mesma dificuldade de tu tentar cancelar um plano de internet. Quase igual. No lance ainda das cartas, tem uma coisa que é bem diferente. No filme, a gente vê eles com aquela montoeira de cartas, e aí eles indo para aquela casinha, no penhasco lá, para aquele casebre, né? E no livro, na verdade, primeiro, antes de ir pro casebre, eles saem da casa e vão ficar num hotel bem xixelento, assim,
e eles ficam dando voltas na quadra de carro para tentar despistar as cartas. Só que quando eles chegam no saguão, a moça lá, a recepcionista, ou o moço, não sei direito, a pessoa que tá lá no saguão, informa que tem, tipo, sei lá, mais de 100 cartas endereçadas para um tal de Harry Potter. Então é aí que o tio Walter fica muito puto e resolve que eles vão lá pro casebre ficar lá. No casebre ainda, a gente vê o Hagrid chegando, dando bolos ali, rabo de porco, churuleuses, e aí corta pra eles indo pro beco diagonal. E, né, ele sai ali, fecha a porta, aquela coisa toda. Mas na história do livro, o Hagrid dorme no casebre ali. E aí ele e o Harry, inclusive, fazem churrasco ali, acho que é salsichão que eles pegam, e eles fazem ali na churrasqueira, na lareira, né, que o Hagrid acendeu com o guarda-chuva, enfim. Então, lá pelo fim das contas, o Hagrid acaba ficando ali e eles se divertem no aniversário do Harry, e isso é muito legal, eu queria muito ver. Outro ponto importante é a nossa percepção de tempo em relação à série, em relação aos acontecimentos. Sem julgamento, ele gosta de tapa na bunda. A nossa percepção do tempo é diferenciada. Por quê? Porque o Hagrid pega o Harry no outro dia ali do casebre e leva ele pra fazer compras no beco diagonal. E daí tem toda aquela cena do beco diagonal que a gente vê e tal, que inclusive tem um adendo aí, mas eu já vou falar sobre esse adendo. Só que depois disso, ele volta pra casa dos Dursley por mais um mês, porque as aulas só começam em setembro e o aniversário dele é no final de julho. Então ele faz as compras, volta pra casa dos Dursley e fica lá mais um mês antes de ir pra escola, antes de ir pra Hogwarts. Sobre o beco diagonal, outra coisa que eu queria muito ver que eles modificaram pra cacete nos filmes, é que o primeiro encontro do Draco Malfoy com o Harry não foi ali no trem, não foi em Hogwarts. A primeira interação que eles tiveram foi na Madame Malkin. Eles estavam lá vendo as roupas, né, pra escola, o uniforme. E aí é lá que ele conhece o Draco Malfoy e que ele tem ali o desprazer de conhecer a personalidade extremamente arrogante e escrota do Draco. Quando o Harry vai pra King's Cross, porque eles não moram ali em Londres, digamos assim, né? Então, quando o Harry vai pra King's Cross, ele pede uma carona pro tio Walter. E o tio Walter só dá a carona pra ele porque ele já estaria levando o Duda nesse mesmo dia para fazer um procedimento em Londres, que é uma verruga muito grande, conhecida também como o rabo de porco do Duda. O rabo de porco do Duda que o Hagrid deu pra ele vai até Londres para tirar cirurgicamente, que é uma coisa que eu acho que é importante, porque fiquem aberto. Fiquem abertos. Outra coisa, o Harry conhecendo o Pirraça. Gente, o Pirraça, ele é muito importante. É um personagem completamente obliterado dos filmes. O Pirraça é um poltergeist que vive em Hogwarts e ele serve unicamente para encher o saco dos outros. Ele literalmente fica lá fazendo pirraça, entendeu? Ele sacaneia todo mundo, ele faz pegadinha. O Pirraça é extremamente importante, além de que ele está em vários momentos-chave da história inteira de Harry Potter e ele foi completamente cortado dos filmes, fazendo com que os filmes, inclusive, tivessem que criar outras justificativas para os acontecimentos, né, enfim, da história. Eu sei que é muita coisa para assimilar, mas eu gostaria muito de ver o Professor Binns, que nos filmes ele não aparece, ele aparece, se eu não me engano, inclusive em Hogwarts Legacy, o jogo de Harry Potter, né? Esse último que foi lançado. Mas o Professor Binns, ele é o professor de História da Magia e ele é um professor fantasma. E ele diz que ele acordou um dia, ele era uma pessoa normal, viva, e um dia ele foi dormir, no outro ele acordou e levantou para ir dar aula e acabou deixando o corpo dele para trás. Então isso eu acho interessante e legal. Inclusive o Harry odeia a História da Magia porque é uma aula extremamente chata, segundo ele. Eu particularmente não acho. Eu acho que eu gostaria de estudar a História da Magia sendo uma nascida trouxa. Ele gosta de tapar na bunda, gente, eu não posso fazer nada. Não liga pra Luísa Mel. O quadribol. Gente, o quadribol nos filmes basicamente parece o quê, tá? Que é um monte de gente voando de um lado pro outro sem ter nada o que fazer até que o apanhador pegue o pomo de ouro. E não é assim, tem jogo pra caramba nos livros. E eu acho que seria muito legal realmente transparecer o quadribol pra série. Eu acho que seria bem interessante. No livro existe uma emboscada que o Draco faz. Ele basicamente desafia o Harry lá pra um duelo, uma briga, enfim, que o Harry e o Ron vão. E a esse ponto, a Hermione tá do lado de fora do salão comunal
E o Neville ficou trancado pro lado de fora, porque ele teve aquele incidente na Madame Hooch, onde ele caiu e quebrou o braço, se não me engano, alguma coisa assim. E então eles vão todos juntos pra sala de troféus, entre aspas, confrontar o Draco. Só que é uma grande emboscada. O Filch tá lá. E aí é aí que rola a famosa detenção. Inclusive, sobre essa detenção, tá? O Ron não vai na detenção, porque ele é mordido pelo Norberto, que é o dragão do Hagrid lá, e ele acaba tendo que ficar na ala hospitalar. Então, na verdade, no lugar do Ron, quem vai é o Neville, o que torna tudo bem mais engraçado, porque o Neville é um cagão. Sobre a Floresta Proibida, a gente não pode, pelo amor de Deus, não pode faltar de jeito nenhum os centauros salvando. Os centauros salvando o Harry. O Firenze é um centauro e ele salva o Harry. Então, aquela interação, que é a primeira interação que a gente vê lá em Ordem da Fênix, não tem nada a ver. É no primeiro livro que eles já interagem. O Firenze, que é um centauro lá, salva o Harry. E ele dá todo um discurso sobre como Marte está brilhante hoje. Enfim, ali dos livros é bem importante saber que o porquê de Marte está brilhando, mas isso vai vir mais pra frente. Mas eu acho extremamente legal ter essa interação, inclusive rola uma briga ali, uma discussão entre os centauros, porque o Firenze leva o Harry na Cocunda. Como é que é o nome da Cocunda? O Harry monta no Firenze, não sei como explicar isso de outra forma. E aí os centauros ficam ali falando, ai, porque tem a mula dele agora, porque tem o burro de carga, não sei o que. Eles, né, enfim, tem ali uma leve discussão. E é muito importante isso pra história, porque a gente já é introduzido a outras criaturas mágicas desde o início. Daí tem um lance lá do espelho de Ogessed sobre a família inteira, só que isso pra mim, assim, da forma que foi feito no filme, eu até aceito bastante. O que eu não vou aceitar. Não mostrar as provas e a forma que foi feita pra chegar na Pedra Filosofal, do jeito que é no livro. Olha, vamos lá. Diferenças entre filme e livro. Tem aquela harpa mágica tocando, né? O Harry toca a flauta doce pro fofo naná. Vocês conseguem imaginar o Harry Potter tocando flauta? É incrível. Aí eles caem lá. O visgo do diabo, ali, né, quando eles caem e tal, a Hermione consegue meio que se escapar ali, ela fica num lado enquanto os dois estão ali em cima. E aí ela fala, ai, porque eu li sobre isso. E daí ela fala sobre a luz, o fogo, etc e tal, não sei o quê. Só que uma coisa que ela faz que é... Calma. Ela assim, Poxa, fogo, eu não tenho lenha pra acender fogo. E o Ron fala pra ela, nossa, não tem lenha, que dó. É uma pena que tu tem uma varinha e tu é uma bruxa. e aí sim rola todo aquele negócio. Só que aí tá a grande diferença. A gente tem a percepção pelos filmes de que o Ron é um bananão e que a Hermione é a guria mais inteligente que já existiu na face da Terra. E não é bem assim. Tem muitas coisas que a Hermione não sabe e que quem ensina pra ela é o Ron. E o Ron é muito inteligente em várias coisas. Se ele não fosse, ele não caberia na história, entendeu? Nos filmes ele é basicamente o alívio cômico e no livro ele também bastante é alívio cômico, mas no livro ele é muito mais inteligente do que transparece ser. Daí tem a parte do trasgo, que sabe o trasgo do banheiro lá no início? Então, tem um outro trasgo, eu não sei se é o mesmo ou outro trasgo, mas eu acho que é o outro trasgo talvez, que tá guardando a pedra. Só que esse outro trasgo, ele já tá apagado, porque o Quirrell já passou ali e já derrubou o trasgo. Então, na verdade, ele já tá esmaado. Mas é legal ver eles passando pelo trasgo ali. E aí, principalmente, que é a prova que eu mais quero ver, é a prova das poções. Porque assim, acontecem várias coisas, exemplo, partida de xadrez de bruxo. O Ron fica pra trás e os dois seguem. Quando eles seguem, tem uma prova de poções. E só um pode passar. Nessa coisa das poções, quem faz essa prova é a Hermione. A Hermione tá ali e ela resolve o enigma das poções por pura lógica. É por isso que ela ganha 50 pontos no final lá, que a gente vê no filme que ela ganha 50 pontos pela lógica. Ela ganha 50 pontos por causa dessa prova em específico. Ela usa pura lógica dela. Uma criança usa super lógica para conseguir resolver uma prova que é feita pra, tipo, adultos perigosos pra não chegar numa coisa. Então isso é sensacional, sensacional. E por fim, obviamente, o Quirrell não se desfazendo em pó que nem ele fez no filme. Eu não sei por que no filme ele se desfez em pó, mas eu tô louca pra ver o Quirrell ficando que nem um caramelo, um grande morango do amor. Ele fica cheio de bolhas, ele se queima inteiro. Eu quero muito ver isso, muito. Talvez seja um pouco pesado pra uma primeira temporada de uma série que provavelmente vai ser infanto-juvenil. Mas aí é questão
de problema dos pais dessas crianças lidar com esses traumas depois. Eu quero ver o Cruel se enchendo de bolha. E outra coisa, eu não quero que fiquem... Ai, não, vamos fazer de suave. Não é suave. Os livros não são. É pra ser fiel, então vai ser fiel. A personalidade dos personagens é muito importante e foi, em vários momentos, foi extremamente diferente a personalidade do livro do que nos filmes. Então, isso é uma coisa, assim, que eu vou bater muito na tecla em todos os vídeos. A personalidade dos personagens é muito, muito importante. E a última coisa, que não é lá a mais importante dessa lista, mas que eu gostaria de ver, é eles realmente retornando pra casa, o Harry retornando pra casa dos Dursley, os Dursley com medo dele, principalmente o Duda com muito medo dele, e o quão mal ali, né, se sente por estar indo pra casa, mas ao mesmo tempo muito feliz que ele vai voltar, isso tudo muito eu quero ver. Então, tu tá ansioso pela série? Ansiosa pela série? Não sei quem que tu tá assistindo. Mas eu tô muito ansiosa, eu mal posso esperar. E eu acho que eu não vou conseguir segurar a ansiedade realmente. Vou ter que tomar um pouco de medicamento, talvez. O que tu achou dessa lista? Teria alguma coisa que tu acrescentaria? Teria alguma coisa que pra ti dessa lista foi meio relevante? Tu gostaria de ver mais vídeos assim? Se a resposta for não, também o problema chega a ser teu, porque daí é uma questão de que eu vou fazer os vídeos. Eu gostaria muito de agradecer por tu ter assistido até aqui. Deixa o seu curtir, comenta aqui embaixo, compartilha com os teus amigos e se inscreve no canal, ativa o sininho. Entendeu? Porque é de graça. Se fosse pago, eu não ia estar te cobrando. Mas é de graça, então eu tô te cobrando sim. Se inscreve aqui no canal, por favor, pra acompanhar aqui os vídeos que eu solto, porque eu te garanto, alguns deles são legais, tá? Então, deixa aqui embaixo, inclusive, o que vocês querem ver aqui no canal. Se querem ver resenha de algum livro específico, se querem que eu faça mais livro versus série, mais me maquiando, mais não sei o que, desafio, coloca aqui embaixo pra eu saber o que vocês querem, tá bom? Um grande beijo no teu coração. A gente se vê semana que vem. Um beijo e tchau!